Orações. Nas suas orações, lembre-se daqueles que estão adoecidos. Convido você a sentar-se no seu lugar. Quero ler com você hoje Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós vamos falar sobre a nossa vitória. A gente sabe, amados, que não existe vitória sem luta, né? Sem desafios. Então, em tudo na nossa vida nós passamos por muitos desafios, muitas lutas. E às vezes passar por um desafio, passar por uma luta é o que ninguém quer. Mas é inevitável porque a vida ela nos trará desafios, nos trará grandes lutas, momentos onde talvez você pense que você não vai sair dele, e talvez você esteja vivendo um momento assim hoje. Mas é tão lindo que quando a gente passa por um momento de muita dificuldade, de um desafio, que parece que você não vai conseguir atravessar e superar, e você chega do outro lado, a vitória ela tem um sabor diferente, porque ela vem com uma história de superação. E é isso que o autor ele fala na sua carta, no seu livro, na sua trajetória. Ele conta de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou, e depois você pode ler em casa o livro todo de Lamentações, mas o capítulo 3, quando ele começa no versículo 1, dizendo assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Então você imagina, é só a primeira frase para contar tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou. E no versículo 20 diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando o profeta ele começa a contar toda a sua trajetória, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, isso vem à memória dele, e ao lembrar disso, ao rememorar isso, ele declara: a minha alma desfalece dentro de mim, quando eu me lembro disso, quando eu me lembro da minha dor, da minha trajetória, do meu enfrentamento. Quem é que nunca passou por isso, né? Deitar na cama e o sono não vir. Quem é que nunca passou por isso? De estar, às vezes, lutando por um relacionamento que parece que está ruindo, desmoronando. Ou está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, perdendo todas as suas conquistas, quando você tem a sensação de que o mundo acabou, que não tem mais sentido, que as coisas que estão à sua volta, que envolvem a sua vida, que trazem para você aquilo que te dá sentido, não tem sentido mais. Quando a gente passa por um enfrentamento como esse, tantos pensamentos vêm à nossa memória, né? Tantos sentimentos criam um reboliço dentro do nosso coração. Às vezes a gente pensa assim: eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir. Quem é que nunca disse, né? Eu vou sumir. Às vezes a gente tem vontade de desaparecer. A gente não queria estar ali naquele enfrentamento, porque tudo que estava posto de forma ordenada para você ruiu, desmoronou, não está mais como era antes. Porque todas as projeções mentais que você fez, onde você era bem-sucedido, onde tudo dava certo, onde os seus planos, as suas conquistas estariam estabelecidas, elas já não são mais. Então, quando o profeta ele fala sobre a sua trajetória, toda a sua dor e o seu sofrimento, e no versículo 20 ele diz assim: lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece. É como se eu estivesse morto por dentro, é como se o que me gera a vida não estivesse mais em mim. E aí, ele fala assim no versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode voltou. Todavia, lembro-me também do que
pode me dar esperança. E o que eu quero provocar você a pensar nessa noite é pensar naquilo que pode te dar esperança. Sabe, amados, a gente tem que ter muito cuidado, porque a esperança, ela é algo muito difícil de se cultivar dentro da nossa alma. Porque para cultivar a esperança, a gente precisa ir na nossa memória, olhar para aquilo que está dentro de nós, encontrar em nós razão para continuar tendo esperança. A gente também precisa olhar para o lado de fora, mas é preciso encontrar dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro dos seus propósitos, algo que te fortaleça para continuar indo adiante. Quando nós estamos muito focados na dor, quando nós estamos muito focados no passado, naquilo que nos gerou o sofrimento, nós não conseguimos nutrir essa esperança dentro de nós. No versículo 22, o profeta diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, se eu tenho que rememorar o meu passado, se eu tenho que rememorar a minha dor, e eu olho para ela e eu sei que há um sofrimento, há algo que me suga, que me traga, parece que eu estou indo para o fundo, eu preciso olhar em mim algo que me dê esperança. Se eu busco em mim algo que me dê esperança, e às vezes nós olhamos para a nossa vida e não tem nada, né? Você não tem mais esperança. É a hora que nós temos para olhar para Deus. É a hora em que nós precisamos olhar para Deus, porque tem coisas que são para que você resolva, e tem coisas que são para Deus resolver, não estão sob o seu alcance, não estão sob o seu poder. É a hora em que você precisa de fato enfrentar o que está enfrentando e confiar em Deus que Ele estará te livrando, pela bondade e pela misericórdia dEle. É como o salmista quando ele fala: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Passaremos por vales, passaremos por dificuldades, mas ainda que eu esteja passando ali e eu não tenha dentro de mim razões para superar aquele enfrentamento, eu olho para o alto e, olhando para o alto, eu consigo ter essa superação. Deixa eu te contar uma coisa da minha vida profissional. Eu sou psicóloga e eu atendo todo tipo de pessoa. Eu atendo pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé. Eu atendo pessoas que creem em Deus e pessoas que não creem em Deus. E isso é sempre conversado dentro do processo da psicoterapia. Mas sabe qual é a diferença que eu já observei? É que quando uma pessoa ela crê em Deus, ela tem um enfrentamento, imagina assim, uma grande caixa fechada, com lados, com chão e com teto. Imagina que a pessoa está ali tendo os seus enfrentamentos. Ela tem limites, mas quando ela crê em Deus e ela bate no teto, ou ela bate na parede, ou ela chega no chão, ela sabe que depois do teto, depois dos limites dela, tem algo que dá a ela uma força que ela não tem. E quem não crê em Deus não tem isso, porque o limite é o limite está posto. Então, até no meu trabalho, que é algo científico, eu consigo ver o poder de Deus sendo manifestado na vida das pessoas que creem em Deus. E aqui eu não estou falando de pessoas que frequentam uma igreja, estou falando de pessoas que têm fé. Você entende que é aquilo que você coloca os seus olhos para Deus, que faz você sair do lugar onde você está? Se tem um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida, é desgarrar do passado, deixar aquilo que nos trouxe dor e sofrimento para trás. Isso precisa ser deixado e nós precisamos reviver a nossa memória com aquilo que nos dá esperança. Imagina que a sua fé, a sua esperança, aquilo que te move, é como se fosse uma semente. A semente, quando ela é colocada na terra, nas condições ideais, umidade, temperatura, luz, ela germina.
ela germina e dali nasce algo, dali nasce vida. Eu tenho certeza que se uma semente pudesse dizer, ela diria: eu sinto dor, dói deixar de ser semente, dói se quebrar para gerar algo novo. Você sente essa dor também? É difícil. É difícil quando você está vivendo esse processo de deixar de ser algo que você já foi um dia e que estava posto para ser algo novo. Mas esse é o processo do seu crescimento. E aqui eu não falo só de crescimento espiritual, não. Eu falo crescimento em todas as áreas da sua vida. Porque não adianta você pensar que você vai estar bem espiritualmente se você estiver mal financeiramente, se você estiver mal no seu casamento, mal com seus filhos, mal com seus vizinhos. Você precisa buscar o equilíbrio na sua vida como um todo e tornar o lugar em que você habita, que é o seu próprio corpo, que é a sua mente, um lugar saudável. Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, habitar num lugar saudável. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. E olha, meus amados, eu vou lhe dizer uma coisa: se tem algo que nos faz vencer os desafios da nossa vida, é a nossa fé. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É quando você chega, você bate no teto, fala: até aqui era comigo, bati no teto, daqui em diante já não é mais comigo, é com Deus, eu não tenho mais controle. E nós sofremos porque nós tentamos exercer o controle das coisas na nossa vida. Quer ver algo difícil? É quando alguém está enfrentando uma doença, um adoecimento, porque ali é onde ele perde o controle de todas as coisas. Se você, quando está doente, sente angústia, tristeza, às vezes é algo que te impossibilitou, você ficou parado ali 1 semana, 10 dias, a gente sente tristeza, a gente se sente incapacitado, parado. E por que é que sentimos isso? Porque temos a mania de ter o controle das coisas na nossa vida, mas a verdade é que nós não temos controle sobre nada. O controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu costumo dizer que enfrentar um adoecimento, enfrentar algo que fere a nossa vida, que fere a nossa fé, é como se nós tivéssemos que parar e olhar para o relógio da nossa vida. Imagina que todo mundo tem um relógio em contagem regressiva. Essa é a realidade, o nosso relógio está em contagem regressiva. Só que nós vivemos essa vida tão olhando para tudo que está nos seduzindo, trabalho, alegria, felicidade, família, que nós não paramos para olhar esse relógio. Ninguém para olhar para esse relógio. Aliás, nós até esquecemos que ele existe. Mas existem circunstâncias na vida em que você é posto, sentado em uma cadeira, olhando para o relógio da sua vida, e você vê o tempo contando em contagem regressiva, e toda a sua vida passa diante dos seus olhos, numa trajetória que você tem a oportunidade de se repensar. E eu convido você a fazer isso nessa noite, repensar sobre a trajetória da sua vida e questionar a você mesmo se você está satisfeito com o que tem acontecido e com o lugar em que você ocupa, com as pessoas que estão ao seu redor, com as palavras que saem da sua boca, com as ações que saem do seu corpo, da sua mente. Repensar isso e se colocar numa condição: se eu estivesse agora diante do meu relógio e fosse chamado a minha senha, e meu relógio parasse, o que é que eu teria preparado para Deus? Como eu estaria para me entregar diante do Senhor? E isso, gente, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu posso estar falando aqui com você e o Senhor me chamar aqui mesmo, em cima do altar. Sabe, quando eu penso que para vencer os desafios dessa vida, a gente precisa ter fé. E aí eu vou ler com você, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4 e 5. E aí eu recomendo que você anote para ler em casa todo o contexto. Mas eu quero ler só esse versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, não tem como a gente sair dessa caixa que tem limites humanos, se nós não estivermos ligados em Deus, que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas. Deus que pode cuidar de cada detalhe da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, te guardar e te proteger para que nenhum mal ocupe um espaço e faça morada na sua vida. Veja, não é que você não passe por algum mal, porque passaremos. Mas às vezes, na trajetória da nossa vida, nas grandes dificuldades, nas grandes lutas, encontraremos as maiores alegrias do nosso caminho, porque é onde nós vamos conhecer o amor de Deus, é onde vamos conhecer a misericórdia de Deus, é onde vamos descobrir o que nós somos capazes de fazer para superar as nossas dificuldades. Pense agora numa dificuldade que você está enfrentando, só pensa, deixa vir à memória algo que você está enfrentando. Pense aí se você conseguiu, ao longo dos dias, dos meses, não sei há quanto tempo você enfrenta isso, resolver de alguma maneira. Como você tentou resolver isso? Tem coisas que a gente não consegue resolver, tem coisas que não estão sob o nosso poder, sob o nosso domínio, né? Tem coisas que estão. Mas para essas que não estão, o que é que você está fazendo com elas? Entregue para Deus. Tente vencer isso. Agora, para vencer isso do lado de fora, eu primeiro preciso vencer isso do lado de dentro. Eu preciso vencer isso dentro de mim. A rainha Esther, quando ela foi colocada no trono, e o seu povo estava tendo um grande enfrentamento, ela foi colocada diante de um desafio. O tio dela falou assim: olha, você precisa resolver essa situação aí com o rei. Mas ela tinha medo de chegar diante do rei e, pelas regras, pelas leis, né, em que ela estava submetida, ela fosse punida. E aí o tio dela diz algo para ela bem interessante, está lá no livro de Esther. Diz assim: não pense que por ser rainha você vai ser poupada se algo vier contra o seu povo, porque você também perecerá. Às vezes, quando nós precisamos atuar, e nós nos eximimos de atuar porque temos vergonha, medo, receio, nós precisamos tomar um posicionamento e nos eximimos disso por qualquer outra razão, porque não queremos ser mal vistos ou não queremos ter um enfrentamento. Isso depois pode vir para nós como um peso grande. E o que é que a rainha Esther faz? Ela entra em oração, ela entra em jejum, ou seja, o que depende de mim eu vou fazer, mas tem coisas que não dependem de mim. Eu dependo de Deus, então eu vou recorrer a Deus, me cobrir com os cuidados de Deus, e a partir disso que Deus me der e me fortalecer, eu vou e supero. Sabe o que é isso? Nós precisamos estar abastecidos. Nós precisamos estar abastecidos. Para vencer os desafios da vida, não tem como vencer, não tem como obter uma vitória se eu estiver fragilizado. Todas as vezes que você tiver um enfrentamento, todas as vezes que você tiver que enfrentar algo no seu dia a dia, busque ao Senhor para aquilo que você não tem controle. Para aquilo que você tem controle, você assume o controle. Você está lutando pela sua saúde? Comece a lutar pela sua saúde, sim. Orar, mas também é preciso fazer algo para cuidar do seu corpo. E assim por todas as questões da nossa vida. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que tudo que ele queria alcançar na vida, ele dizia assim: Deus vai me dar, Deus vai me dar. Mas ele mesmo não fazia nada para ter. Nada. Nenhum movimento. Isso já faz mais de 30 anos. E essa pessoa ainda está esperando que Deus lhe dê algo.
A pergunta que eu tenho para te fazer é: quantos anos vão se passar na sua vida enquanto você ficar esperando? Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Ah, você está viciado em pornografia, está viciado em jogo, está viciado em bebida, em cigarro, em algum entorpecente. Qual é o seu vício? E você fica lá: não, Deus vai me libertar, Deus vai me libertar. E o que é que você está fazendo para ser liberto? Qual é o posicionamento que você está tomando? Qual é a negação que você tem dado a si mesmo para ter isso? Porque, amados, para ter a nossa vitória, nós precisamos entrar em guerra contra alguma coisa em nós. Se você quer vencer algo que te domina, você precisa guerrear contra isso. Tem coisas que você vai depender de Deus, mas tem coisas que dependem só de você. A sua fé vai lhe dar suporte. Você vai orar, vai jejuar, vai se abastecer. Existe uma promessa para isso. Nós somos mais que vencedores. O Senhor já nos deu isso, nós somos mais que vencedores. Mas como é que nós vamos ter uma vitória diária se nós estivermos cativos nos nossos pensamentos? E aí eu vou dizer algo para você: não tem como você ter vitória na sua vida se a sua mente estiver presa. Não tem como você ser livre se os seus pensamentos são presos. Você precisa gerar em você um movimento para romper essa prisão. Sabe por quê, meus amados? Eu vou dizer uma coisa para você: as vivências diárias, aquilo que você enfrenta no dia a dia, pode se tornar uma grande cadeia, e talvez você esteja preso há anos dentro de uma cela desconfortável, mas acredita que aquilo ali é o lugar que foi feito para você. Nós temos que pensar nisso, nos questionar, porque às vezes quando nós falamos das coisas espirituais, nós tendemos a colocá-las só como espirituais, mas as coisas espirituais, elas estão em um ser humano, que tem pensamentos humanos, desejos humanos, sensações humanas. E aquilo que você enfrenta na sua vida pode ser a cela que está te prendendo, e você está aí há tanto tempo sem movimento que você já não conhece mais nada. Você não consegue ter um vislumbre de vida porque você só está olhando para aquilo ali, para a sua dor. Quando você for dormir essa noite e você for orar, peça ao Senhor para que as vivências diárias, aquilo que você está envolvido no dia a dia, não seja uma cadeia, não seja uma prisão, mas que você alcance de fato a sua libertação. E eu vou dizer uma coisa: vão surgir oportunidades para você lutar pela força da sua carne. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira e alguém surge com uma proposta de você ganhar um dinheiro a mais. Não, a gente faz assim: você tira a nota de tanto, mas me devolve tanto. Vai surgir a oportunidade de você ganhar dinheiro de forma ilegal, de forma que não seja o moralmente correto. Vão surgir oportunidades para você resolver questões da sua vida com a força que você tem no seu braço. Coisas que nem eram para você resolver, mas você conseguiria com um jeitinho. Eu vou dizer uma coisa para você: isso é prisão. Não se coloque nessa prisão, não se coloque nesse lugar onde você corre a qualquer momento o risco de se perder daquilo que Deus tem para você. Não aceite isso. Tenha vigilância, tenha comunhão com Deus. Olha o que diz a carta aos Efésios, capítulo 6. Para essas oportunidades que surgirem, para você lutar contra ela, olha como é que você vai vencer. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Lembra que eu falei com vocês? Fé. Usem o escudo da fé, com a qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas. Através da sua fé, você pode derrubar qualquer seta que vier lançada contra a sua vida. Quando a gente fala da armadura do cristão, que muita gente usa como uma poderosa reza, uma poderosa oração, aqui nós estamos falando de alguém que está preparado para os enfrentamentos da vida. Como é que o soldado ele vai para a batalha? Todo armado. Eu sou ex-militar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ia fazer as incursões nos morros, a gente ia todo armado. Às vezes até botava, e principalmente eu, né, muito clarinha, botava coisa para cobrir o rosto, para escurecer um pouco a minha pele, para não ser vista lá no alto do morro, para não ficar visível. Você entende que quando a gente tem uma preparação, quando a gente se prepara para ter um enfrentamento, você tem que estar vestido para aquele enfrentamento. Como é que você vai se preparar para os enfrentamentos espirituais? Como é que você vai se preparar para os enfrentamentos aí que não sejam espirituais, mas como alguém que é espiritual? Dessa maneira. Vestido de integridade, vestido de justiça, vestido de honra, vestido de retidão, com o seu olhar bem colocado, a sua mente bem equilibrada nas coisas de Deus. Entender que tem coisas que chegam para você e você vai falar assim, chegou desse jeito, deixa que eu resolvo. E tem coisas que você vai falar, Senhor, chegou de um jeito que eu não consigo resolver. Aí eu estou deixando para o Senhor, eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou jejuar e deixar nas mãos de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá suporte, mas nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos estar em comunhão. E para finalizar, o que eu posso dizer para você é o seguinte: Deus tem para cada um de nós um propósito. Ele dá um chamado, Ele nos dá um propósito, Ele nos faz promessas, Ele nos direciona, Ele nos leva, Ele conduz no caminho. Mas os momentos em que nós temos algum enfrentamento que move o nosso caráter, o nosso jeito de olhar para a vida, nosso jeito de experimentar as coisas dessa vida, é o jeito em que nós somos experimentados. Quando nós vamos olhar na Bíblia, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso com Gideão, a gente vai ver isso na história de Esther, a gente vai ver isso na história de Davi, a gente vai ver isso na história de Maria, a gente vai ver isso na história de Jesus. Jesus, quando ele estava no deserto e ele foi tentado. Jesus, quando ele estava na porta do templo ou no pátio do templo e ele era provocado. Você entende que tem coisas na sua vida que são a oportunidade que aparece, que você tem para você honrar a Deus? Acredite. Alguém que está lá no seu trabalho te assediando, pode ser a oportunidade que você vai ter na sua vida de honrar o seu casamento e, honrando o seu casamento, honrar a Deus. Para as pessoas olharem para você e falar, nossa, realmente ele não é só o que fala, ele fala o que ele realmente é. Uma proposta de falcatrua, uma proposta indecente, vai ser algo que você vai ter como oportunidade para honrar o Deus que você serve. Uma roda de conversa onde está todo mundo usando de maledicência, está todo mundo mergulhado ali no que é imoral, no que é podre, no que é fétido. É a oportunidade que você tem de você se posicionar como servo de Deus, como serva de Deus. Então, olhe para os enfrentamentos que você está tendo, peça a Deus que lhe dê suporte, que lhe dê resistência, que lhe dê sabedoria, peça a Ele que aumente a sua fé, mas também honre a Deus com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Que eu vou dizer uma coisa séria para você. Você pode, no seu enfrentamento,
honrar a Deus. Essa semana eu estava conversando com o Fred, nosso irmão aqui da igreja, que foi professor de escola bíblica, e ele estava citando algo que ele disse que um pregador que sempre ele gosta de ouvir, Rodrigo Silva, disse algo que ele guardou no coração e chegou ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Ele disse assim: às vezes nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ter para ler. E essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite, para finalizar essa noite. No papel de Bíblia, no papel de estar no lugar do Senhor, como é que tem sido a leitura das pessoas que estão ao seu redor? As pessoas, quando olham para você, enxergam o quê? Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Enfrentar um desafio sem perder a nossa fé, essa é a nossa verdadeira vitória. Porque às vezes no meio do desafio a gente perde muitas coisas. Às vezes num desafio, num enfrentamento, você perde os seus filhos, o seu cônjuge, o seu emprego, você perde a sua condição financeira. Mas eu oro por você nesse instante, que diante de todas essas perdas, você tem a sua mente e o seu coração firmados em Deus. E eu te convido a viver essa experiência de confiar no Senhor, de não abrir mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Confie nesse Deus que é todo poderoso, o Deus que te deu uma promessa, o Deus que te fez um chamado, o Deus que fez a partir da sua vida algo grandioso, o Deus que fará coisas grandiosas para você, o Deus que olhou para a sua história e não se importou com aquilo que você tinha vivido de errado. Ele não se importou com aquilo que você vivia no pecado, e Ele te deu a oportunidade. Ele te amou, Ele te chamou pelo teu nome. Esse Deus que é todo poderoso, que é capaz de nos perdoar, que é capaz de nos amar, de nos acolher e nos dar nova oportunidade de vida. Ele é capaz de nos dar a nossa vitória. E muitas vezes nós estamos tão inebriados, tão enlouquecidos com aquilo que o mundo está nos oferecendo, que as oportunidades da vida estão chegando para nós, ou então que as dores e o enfrentamento estão nos fazendo sentir, que nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. E eu te convido a ouvir a voz de Deus nessa noite. Espírito Santo, sopra no ouvido dos teus filhos o chamado que eles têm. Espírito Santo, sopra no ouvido dos teus filhos agora e convence os teus filhos daquilo que eles precisam ser convencidos. Meu Deus, que nessa noite haja arrependimento de pecados, que haja aqui, meu Deus, arrependimento, uma renovação de votos, que haja aqui, meu Deus, uma mudança de visão. Pai querido, eu te peço que os teus filhos, ao serem tocados por essa palavra, ao serem tocados pelo poder do teu Espírito Santo, eles possam sentir a transformação que vem do alto. Meu Deus, nós queremos olhar para aquilo que está de fato tornando a nossa alma suja, aquilo que de fato está nos levando para o pecado, aquilo que está fazendo com que a gente encontre o nosso limite e entender que é o Senhor que nos sustenta. Meu Deus, que os teus filhos tenham essa experiência contigo, que eles sejam, meu Deus, completamente tocados por ti, e que seja perceptível a voz do teu Espírito a cada um deles. Fala, meu Deus, individualmente com os teus filhos. Fala com aqueles que confiam no teu nome. Fala com aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo. Há pessoas aqui conosco, meu Deus, que já estão declarando: se o Senhor existe, muda a minha vida, muda a vida dos teus filhos, eu te peço. Há entre nós pessoas, meu Deus, que estão sendo alcançadas por essa palavra agora, que nunca tiveram uma experiência de transformação, de renovo, uma experiência sobrenatural. E eu te peço, pelo poder do nome de Jesus, que os teus filhos, meu Deus, tenham essa experiência, que eles tenham a sua vida tocada, transformada. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, e eu sei que o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos, e eu sei que nessa noite, meu Deus, tem
muralhas sendo derrubadas. Muralhas, meu Deus, de preconceito estão caindo nessa noite. Preconceito contra a tua palavra. Preconceito, meu Deus, contra o teu ensino. Preconceito contra a igreja. Caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, derruba agora pensamentos que se levantaram ao longo de uma vida de sofrimento. Derruba agora, meu Deus, memórias antigas de dor. Feridas do passado caiam por terra agora em nome de Jesus. Que aquilo que um dia foi empecilho para esse homem e para essa mulher seja exatamente o lugar de onde, o lugar que é o ponto de partida para que este teu filho, essa tua filha alcance a vitória. E que essa vitória, meu Deus, seja algo celebrado diante de ti, seja algo contado diante de ti. Que essa vitória, meu Deus, seja aquilo que vai mudar não só a vida dessa pessoa que está recebendo essa palavra, mas também aqueles que estão à sua volta. Que através deste homem, meu Deus, a sua família seja tocada. Que através dessa mulher a sua família seja tocada. Filhos, meu Deus, sejam tocados. Gerações sejam abençoadas. Gerações sejam transformadas. Nós cremos, meu Deus, que o teu cuidado está sobre nós. Fique de pé no seu lugar, adore ao Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. Faça como você que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando
Aplauda o Senhor com alegria. Esse é o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Eu gostaria que você fosse para casa hoje com essa palavra fervilhando na sua alma. Todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Declare isso, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu colocarei a minha esperança. Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Não importa o que você estiver enfrentando. Eu sei que você tem o seu enfrentamento. E eu sei que tem horas que a gente pensa em desistir. Eu sei que lembrar do lamento gera mais lamento na nossa alma. Então eu provoco você a pensar em Deus, naquilo que Deus tem para você. E se você está enfrentando, passando por um vale, enfrentando um sofrimento, entregue a sua coragem ao Senhor e peça a Ele que alimente a sua fé. Coloque a sua coragem nesse caminho como uma grande oferta. Senhor, eu te oferto a minha esperança, a minha coragem. O Senhor, Ele vai lhe sustentar. Tenha convicção disso. Ele vai trazer tranquilidade para o seu coração, para você chegar do lado que você precisa estar, para que a promessa dele se cumpra, para que o propósito que ele tem na sua vida se cumpra. E para isso, você passará por desafios, mas terá a vitória da parte de Deus para glorificar, e da sua coragem para lembrar quem Deus escolheu. Deus te escolheu com um propósito. Meu Deus, leva os teus filhos para casa com essa palavra no coração e na mente. Que essa palavra possa reverberar na mente e no coração dos teus filhos, para que eles encontrem onde é que precisa haver uma mudança. Se é uma mudança de postura, se é uma mudança de pensamento, se é uma mudança de crença. Meu Deus, se é uma mudança de lugar, se afastando de coisas e de pessoas que lhe fazem mal, mas seja como for, meu Deus, que este homem, essa mulher possa encontrar em Ti a segurança para seguir adiante. Guarda os teus filhos com as tuas mãos poderosas debaixo do teu cuidado. Leva em paz para os seus lares, protegidos para um restante de semana guardado e abençoado. E que a gente possa ouvir testemunhos, meu Deus, daquilo que o Senhor tem feito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vão em paz, Deus abençoe.